Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais com a gente. Eu chamo ele de tio Ademar e a minha amiga Mari Campos. E praticamente cresci com eles, literalmente, acho que são mais de 20 anos de amizade, alguma coisa assim. Passamos muitas coisas juntos na vida. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre adoração e eu queria que eles se apresentassem primeiro. Então, queria que eles falassem um pouquinho sobre eles, sobre a família deles e o coração deles hoje, onde eles estão servindo ao Senhor. Eu saí de você, né? Então você pode começar. Bom, meu nome é Ademar de Campos, sou paulistano, torço para o Corinthians, ou praticamente coisa. E sou pastor na Igreja Comunidade da Graça e tenho realizado um trabalho na área de música e louvor. Já são praticamente 50 anos servindo a esse Jesus maravilhoso, né, que nós temos em nossas vidas. Tenho sido pastor de músicos, ministros, adoradores e nesse tempo todo, né, e além da igreja, né, e tem sido uma experiência, uma jornada assim extraordinária e tem sido uma escola, sabe, de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. E sou casado com a Aurora, ela é pastora também, pai da Mariana, da Juliana e do Rodrigo Campos, que é missionário e pastor lá na Finlândia. A esposa dele é finlandesa, tem 3 filhas. Mariana tem um bebê lindo, e a Juliana, a caçula, tem um casalzinho. São 6 netos agora. É verdade, nossa família aumentou muito, graças a Deus. Bom, eu sou a Mari, mais conhecida como Mari Campos, pelos meus amigos. Vim dessa criatura que está aqui do meu lado, junto com a minha branquinha. Todo mundo tem uma piada que todo mundo fica assim: você que é filha do pastor Ademar de Campos? Eu falava, e da dona Aurora, que me carregou por 9 meses. Os 3 filhos são uma cópia do pai, mas ela foi que nos carregou aí também. Temos muito dela também em nós. Mas é isso, cresci também nesse mesmo ambiente, né, com meu pai, desde criança, eu e meus Com a irmãos. sua mãe. Mas mais especificamente no louvor de adoração, estou querendo dizer, a gente cresceu nesse ambiente, né, onde o meu pai foi meio que precursor, né, então eu tenho memórias muito vivas em mim da minha infância, eu e meus irmãos, a gente ali no teatro, que foi onde o boom, né, onde tudo começou, na verdade, a história, onde meu pai fazia cultos de louvor e adoração, começou a fazer cultos de louvor e adoração no teatro, às segundas-feiras, né, era algo fora do convencional, algo que não era aquele culto de domingo litúrgico, tradicional, foi algo que foi bem na contramão, inclusive muitas igrejas tradicionais na época Resistiram, né? Resistiram, muitos jovens iam escondidos para esses cultos de louvor. E eu lembro, eu pequenininha, criança, indo novinha. Então, eu lembro de estar no meio disso tudo, de crescer no meio disso tudo, de começar a liderar louvor nos adolescentes da nossa igreja. E desde então, eu com meu irmão, né, era algo muito avivado ali. A gente liderava praticamente uma igreja, porque eram 300 adolescentes. A gente fazia louvor. Então eu cresci muito nisso, né? E depois minhas asinhas começaram a bater, segui os passos do meu pai, e Deus me levou para muitas nações de maneira milagrosa. Nós sempre vivemos nessa dependência de Deus, né? As pessoas às vezes pensam, eles têm tantas coisas, temos Deus, e só isso nos basta, e isso que tem nos levado e que nos trouxe até aqui hoje. Se estamos hoje aqui falando com vocês, foi tão somente pela graça de Deus e por essa vida de dependência no Senhor. Não foi por ausência de lutas, de dificuldades, de falhas, de erros, mas tão somente pela graça de Deus. Então, hoje eu estou aí num novo momento da minha vida, né, com um recém-nascido. Passei um testemunho muito forte, onde eu quase morri, ele também. Então, temos aí uma nova jornada onde tenho certeza que o Senhor vai começar a trilhar para que a gente testemunhe do poder e da glória dele. Eu e a Cami preparando esse podcast, falei, meu Deus, tem tanta coisa pra gente aprender com vocês. Mas, basicamente, a gente tá numa série sobre disciplinas espirituais, e eu acho que por muito tempo, pelo menos na minha cabeça, funcionava assim.
a adoração ela é restrita para pessoas do louvor. E hoje vocês dois são duas pessoas assim extremamente ativas nesse sentido, né? De liderar a adoração. Ademar, poxa, ele trouxe tantas coisas até para nossa geração mesmo. E eu queria entender assim, o que vocês pensam sobre isso para a gente começar? A gente separou algumas perguntinhas assim. Poucas perguntas, mas eu acho que tem muito papo pra gente. Mas assim, todos podem adorar? Na nossa rotina, como que a gente, né, não canto, não louvo, mas como é uma vida de adoração na prática? Todos podem adorar, sim, mas somente os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E qualquer coisa pode ser objeto de culto. A própria pessoa pode ser o Deus dela, né? O egoísmo, o egocentrismo, eu me amo, glória a mim, como eu sou lindo, como eu sou adorador, enfim. Mas adorar a Deus só os filhos, não é? Quem adora ao Pai é quem é filho desse Pai. Eu adoro a Deus não porque eu sou músico, sou compositor, eu adoro a Deus porque eu nasci dele, né? Os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram do alto, nasceram de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Esta como é que eu diria? É a condição única para vivermos uma vida de adoração e contagiarmos as pessoas, ajudar as pessoas a enxergar isso, né? Porque há uma forte associação da adoração com música, como você mesmo disse, né? Não sei cantar, não sou dono, mas você é filha. A partir do momento que se torna filha, você já automaticamente você já é uma adoradora. Você tem o DNA do seu pai, você conhece seu pai, ele conhece você, então estabelece-se aí uma relação, uma amizade, uma identificação, uma alegria, um amor, um desejo de estar com ele, de ouvir a voz dele, e ele ouve a nossa voz, e assim tem a volta de Jesus. Meu pai sempre, quando a gente crescia, ouvia muito a frase, né? Adoração é um estilo de vida. De fato eu lembro que por crescer, às vezes, nesse ambiente, a gente já vai no automático, né? Muitas coisas podem parecer de forma automática, você já está acostumado a ir para a igreja, né? Porque seus pais vão. Eu lembro que eu fui para um acampamento de louvor e adoração para adolescentes, e cheguei naquele lugar, 15 anos de idade, 15 para 16, não conhecia ninguém sabia quem eu era, graças a Deus, eu estava morrendo de felicidade que eu era ninguém sabia do meu contexto, no início, pelo menos. Porque isso me permitiu ser trabalhada pelo Senhor na minha identidade, né? Eu não estava ali por ser filha de ninguém, eu estava ali como uma acampante, e aquilo me marcou demais. Eu tive muitos momentos, foi um divisor de águas para mim, e era um acampamento estilo Jocum, para quem já foi de Jocum sabe, que você leva as suas coisas, você leva o seu colchonete, você lava o seu prato. E eu lembro que, assim, eu acostumada com o acampamento coxinha da minha igreja, que era da igreja que eu cresci, que era assim, né, quarto super gostoso, tudo, uma estrutura, gente, ali, não que foi difícil para mim, mas eu comecei a entender as coisas de uma maneira diferente, e sempre tinha uma atividade à tarde, o seu grupo, a sua família, eles chamavam, você tinha que fazer uma limpeza, ou você tinha que fazer alguma coisa ali de serviço, né? E eu lembro, gente, muito claramente, assim, a minha atividade numa tarde era tirar chiclete, os chicletes que estavam presos. A gente ficou numa escola pública, capenga, assim. E durante o acampamento, a gente reformou a escola, a gente pintou parede, a gente limpou. Aí eu lembro de eu estar tirando o chiclete, assim, debaixo da cadeira, e por vezes me lembrando quantas vezes eu não grudei chiclete na igreja, debaixo da cadeira. Sabe, coisa de criança, adolescente. Deus trata, né, a gente? Não, Deus trata. E eu ali tirando, e eu ouvi o Senhor falar para mim, isso que você está fazendo é tanto quanto adoração de que quando você está cantando para mim. Esse ato que você está fazendo, para mim, é adoração. E eu lembro que ali bateu assim, sabe? Eu comecei a entender, eu falei, caramba, sobre realmente a intenção do seu coração, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, né? Que versículo que é esse? Ou minha enciclopédia? 1 Coríntios 10, 32 e 33. Que diz? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Glória de Deus. Quer cantais, quer tirar os chicletes da cadeira, quer seja o que for que você estiver fazendo, fazer para a glória de Deus. Então, a adoração realmente é uma postura, é um entendimento de quem Deus é, de quem você é, e a resposta dessa combinação é a sua adoração, para mim. Então, assim, diz muito sobre
a sua humildade, sobre a sua postura, nos lugares onde você não é visto, nos lugares onde está só você, o Senhor, ali, assim, vai se mostrar onde está o seu coração, quem você é, e se você, de fato, vive uma vida de adoração, de entrega, né? É interessante, eu tenho, assim, me exercitado a buscar respostas na Bíblia, respostas bíblicas, né, para todas as questões, né, na medida do possível. E eu tenho 4 livros escritos sobre louvor e adoração, né? E um deles, que é O Poder da Música a Serviço da Adoração, eu menciono o Mateus 4:10, em que Jesus diz assim: ao Senhor teu Deus, repetição lá dos mandamentos, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E a palavra original aí, no grego, a palavra latreia. Latreia no grego significa tanto adorar quanto servir. Então, você vê que a Bíblia é perfeita, né? Quem é adorador é servo, quem é servo é adorador. Quem é adorador limpa chiclete grudado debaixo das cadeiras. Quem é adorador pega o violão e canta ao Senhor, porque é servo, 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 servo. E a outra palavra lá de João 4:23, né? Dias virão que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Aí a palavra no original é proskinel, que vem de onde se traduz a prostração. Aí é um ato físico, curvar-se diante de Deus, né? É um quebrantamento interior que se expressa na prostração, você ajoelhar diante do Senhor, você chorar, deitar, enfim, uma atitude física também. Eu lembrei daquele versículo, né, que também me louvam com os lábios, mas o seu coração, como que é? Isaías 29. Gente, sempre pergunta as referências pro meu pai. Ele é meu Google de versículo da Bíblia. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é muito... E em vão me adora, ainda tem mais essa. Nossa. Em vão, é uma adoração. Ou seja, ele não recebe, e não é adoração, né? Então não é sobre o que você fala, não é tão somente sobre o que você canta. Se essa verdade não brota de um coração, de uma vida entregue, rendida ao Senhor por completo, não é Deus não chega, não é adoração, né? Pode chamar o que for, né? As pessoas ainda podem querer nomear, mas diante de Deus, se ele faz essa declaração. Então, assim, eu lembro que esse versículo me pegou na minha adolescência também, foi muito forte. Uma das orações que eu faço é assim: Senhor, eu quero pensar como tu pensas, eu quero conhecer a tua mente. Eu não quero só ficar orando aqui, falando, te amo, eu preciso crescer, mergulhar nesse universo, nesse mundo teu, porque o meu mundo eu sei, eu estou aqui, mas Deus está acima, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55:8. Lendo o Isaías 43:21, eu encontrei uma palavra que não está lá, ela está embutida lá. E a palavra pertencimento. O que significa pertencimento? Significa de quem é o meu dono, a quem eu pertenço, para quem eu vivo. E o texto diz assim: esse povo que formei para mim. Se ele formou o povo para ele, o povo é dele. O povo foi formado, foi criado para ele. Então eu fui criado para ele. Eu fui criado para ser cantor, pastor, pregador, marido, pai. Fui criado para ele. Isso está claro. Versículo 1 desse mesmo capítulo, né? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus é possessivo nesse sentido. Quando a gente se abre para o que Deus pensa, os nossos conceitos eles caem por terra. Então, como eu disse, definição bíblica de adoração é muito saudável, porque ela é abrangente, não fica a ponta de dúvida. A partir deste entendimento, dessa revelação bíblica, eu sei porque que eu toco, eu sei porque eu componho, eu sei porque eu arranco o chiclete debaixo da cadeira, porque eu fui criado para o meu Deus. Minha vida é dele, o dinheiro é dele, tudo é dele. Então, a entrega parte dessa revelação de quem manda em você, quem criou você e para que criou você. Por que Deus me criou? Criou você para ele. Mas eu vou ficar só adorando a Deus, parado, sentado na cadeira, 24 horas, não sei, todos os vossos atos sejam feitos com amor, quer comais, quer bebais, quer namoreis, quer caseis, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque fomos criados para ele. Então isso vai ajudar muito aqueles que estão atuando na área de música, louvor, adoração, compondo, gravando, postando seus vídeos, etc. Se isso for resultado desse princípio, eu estou fazendo isso porque eu fui criado para Deus. Eu fui criado para a música, nem para gravar. Eu fui criado para ele. Se eu gravar, tá bom. Se eu não gravar, tá bom também, porque eu sou para ele.
minha vida é para Ele. Que especial isso. Eu até lembrei daquela frase do Agostinho que ele vai falar: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Amém. Acho que é isso, a adoração é esse princípio de, eu acho que de se submeter, né, de se prostrar diante do Senhor diariamente mesmo, né, lavando o prato, tirando o chiclete da cadeira ou lá no domingo. Diariamente. E aí eu acho que a gente conversando sobre isso, né, de entrar nesse lugar de intimidade, eu fico pensando assim, e quando a gente não sente nada? E quando a gente tá passando uma situação que você fala, eu não consigo nem saber que Deus tá aqui, né? Como entrar nesse lugar de adoração? Como entender que não é pela minha emoção ou pelo que eu tenho de experiência de vida? Vocês conseguem compartilhar alguma experiência em relação a isso? Muitas. Vem ao coração aos Salmos de Davi, né? Quando ele dá comando para a própria alma, né? Por que estás, ele fala com ele mesmo, por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, os nossos sentimentos, eles são instáveis, a palavra de Deus não. Os nossos sentimentos são, né? Eles vêm e vão, as circunstâncias mudam, a palavra de Deus permanece. Então, é muito... Requer fé, sim, amiga. Não é uma questão sentimental, é uma questão de fé. E a fé é entendimento, é a convicção daquilo que eu não vejo. Então, a adoração... Vão haver momentos onde você vai sentir, onde você vai... né, onde você sente, você tem essa sensibilidade da presença de Deus, mas vão haver momentos onde você não vai sentir. E a fé, ela entra em ação nesse lugar, quando você dá comando para sua alma, tipo assim, eu sei, essa circunstância que eu tô vendo não tem nada a ver com, mas eu vou declarar o que importa, né? Eu amo Davi por isso, né? Por isso que Deus, cara, fez tanta coisa, né, errada, só que o coração dele, meu Deus, ele se rasgava na presença, e você vê, ele começa falando dos seus sentimentos e rasgando a sua própria alma, mas ele finaliza sempre trazendo a verdade do evangelho, a verdade do reino de Deus, da realidade do céu, que sobrepõe as nossas emoções, que sobrepõe as nossas circunstâncias. Então, eu acho que é isso também, faz parte, né, dessa identidade, a gente entender que acima das circunstâncias, nós estamos sentados em lugares celestiais com Cristo. E esse é o nosso lugar, e isso não vai mudar, sabe? E a adoração é você lembrar muitas vezes a sua própria alma disso. É você declarar, você ver o vale de ossos secos e você cantar, você abrir a sua boca quantas vezes, né, Pai? É uma experiência recente, né? O meu filho, a gente com ele aqui em casa, com nem um mês de vida, e ele aos berros, porque a gente descobriu que ele tinha uma hérnia inguinal. Então, quando essa hérnia saía, era assim, muita dor que ele sentia. E tinha hora que a gente não tinha o que fazer. A gente não tinha o que fazer. Eu lembro do momento aqui que a gente tinha que esperar para conseguir ter a cirurgia. E ele começou a sentir essa dor e gritar. E eu falei, gente, nós vamos adorar. Eu estava sentindo climinha de adoração? Não. Eu estava sentindo arrepio? Não. Eu estava ali num lugar de muita angústia, de muita aflição, de você ver um filho, acho que não tem dor maior de você ver um filho sofrer, eu entendo melhor meu pai agora. E você querer arrancar realmente a dor do seu filho. E naquele momento a gente começou a adorar. Eu falei, gente, nós vamos adorar aquele que é digno, aquele que criou João Vicente, e a gente começou a adorar, declarar. Então, assim, eu acho que, na verdade, se faz ainda mais eficaz nesses lugares, amiga, do que... É muito fácil você adorar quando as coisas estão tudo bem, né? Mas, de fato, nós somos forjados, e eu amo esse elemento da adoração, como transforma a nossa perspectiva, né? A gente está num lugar e aí você começa a tirar o seu olho daquela circunstância e olhar para o Criador de todas as coisas. É impossível não acontecer uma transformação ali naquele momento, onde você é levado para um outro lugar, no sentido de entender o propósito das coisas. Acontece algo muito forte, assim. Além do fato de que nos tornamos aquilo que contemplamos, né? Então, enquanto estamos contemplando com os nossos olhos fitos, nós somos transformados, né? Como espelho, né? Tem aquele versículo também.
Todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Aí, gente, a palavra está aqui, mas a referência está aqui. E é isso, esse versículo, eu não preciso falar mais nada, acho que esse versículo diz tudo, sabe? Diz tudo. Qual é essa referência? 2 Coríntios 3,18. Li uma frase de um homem, não sei quem, mas que ele dizia o seguinte: os 2 pilares necessários para fortificar a vida de um adorador são intimidade e o conhecimento da palavra de Deus. Ademar de Campos. Foi num livro, Cami? Foi no livro. Foi no livro. E eu acho mesmo, Mari, que nesses momentos difíceis a palavra de Deus é esse alicerce, né? Que nem o Ademar falou. É alicerce. É lâmpada, né? Nossa, espada, carrega a gente, é um negócio surreal. Lá no Salmo 89, achei meu servo Davi, com meu santo óleo ungi, com ele a minha mão será firme. Se os seus filhos se desviarem da minha lei, eu os castigarei com vara, mas não quebrarei a minha aliança e nem anularei a palavra proferida pela minha boca. Olha isso. Então, isso é entender a mente de Deus. Tem sido o meu exercício. E outro exercício prática é a confissão da palavra, né? Já que eu consigo decorar, eu acordo declarando a palavra, ou então cantando. Senhor, está escrito em Isaías 43:1, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí eu levanto a mão e digo, eu sou teu, sou teu Ademar. E aí vai a oração, já pega fogo aí, né? E você dizer algo que Deus está dizendo de você. Você é o meu Ademar, você é a minha Camis. Não importa as circunstâncias, as dificuldades, as doenças, as dores, as decepções. Você é minha. Eu criei você para mim, Camis. Criei você para mim, Mari. Começa o seu dia pensando nisso, viva o seu dia pensando nisso e termina o seu dia. Eu sou dele, não importa o que vai acontecer. Uau. Por exemplo, vocês, não sei se a Mari sabe da nossa história em relação quando nos tornamos pais pela primeira vez. E era uma menina que já tinha um nome, Raquel. E nós fomos para o hospital para ganhar bebê. E quando estávamos lá, a Aurora entrou na sala de cirurgia e eu fiquei esperando no apartamento do hotel, não, do hospital. E dali a algum tempo veio o médico e falou assim, olha, a criança está em observação, tem uns probleminhas lá, não sei o quê. Eu volto aqui para falar com você. Aí passaram algumas horas, veio a notícia do óbito dela. Então ninguém entra no hospital para ganhar bebê e sai de lá mãos vazias, mas Deus permitiu. Então ali eu fiquei assim, já era pastor, né? E, eu vi a criança pelo vidro, assim, mas por fora era perfeita. Mas alguns órgãos não estavam devidamente formados e isso gerou o seu falecimento. Então, aquilo lá foi um golpe muito duro na nossa vida. Não tinha como adorar ali, não tinha força para adorar. E aí fomos para casa, fomos numa consulta depois com esse médico, ele pediu vários exames, e nós levamos os exames e os resultados deram tudo normal, negativo, normal, negativo, normal, negativo. Ele queria descobrir, ele ficou assim, meio louco, não é possível. Eu quero saber por que isso aconteceu. Aí, como deu negativo e normal, ele virou para nós e disse, eu não sei o que dizer para vocês. Aconselho não tentarem gravidez mais, porque pode acontecer de novo. Aí afundou o barco de uma vez. Como é que eu vou me arriscar, passar por uma experiência de novo? Não, senhor, então tá bom, então eu não vou ser pai. Mas eu queria ser pai, né? Chegamos em casa, depois dessa consulta, eu falei para a Aurora, nós vamos orar e vamos pedir uma palavra. Ela, amém, então vamos orar. E ficamos orando 1 mês e pouco. E essa palavra veio para ela diretamente numa manhã, ela abriu a Bíblia, Isaías 65:17. Lá está escrito, eis que faço novas todas as coisas. Eis que trago para Jerusalém alegria e gozo. Nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram seus anos. Os meus servos não terão filhos para a calamidade, porque são a semente dos benditos do Senhor. Será que antes que clamem eu os ouvirei, estando eles ainda falando, eu responderei. Adivinha se essa palavra não funcionou. Não precisa adivinhar não, porque não somos adivinhos. É só olhar para o lado, né? É só olhar aqui para o lado, né? Rodrigo, Mariana, Juliana, depois veio Genro, veio Nora, veio Neto. Deus levou e hoje nós somos 13, mano. Acho que é isso, 12 ou 13. Deus requereu ali de nós, da Aurora, um sacrifício de louvor. Não é uma coisa fácil. Não vou dizer para você que eu sei adorar no meio de sacrifício. Eu não sei. Se eu pudesse ser poupado, eu escolheria isso, mas
Deus não nos consulta previamente. Ele nos permite na situação para revelar a glória e a grandeza dele. Quando é que eu imaginava que eu ia me tornar pai? Não passava mais pela minha cabeça. Estava com medo. Mas a palavra rompeu o medo. A palavra é lâmpada, ela é luz. Então ela iluminou o caminho e o resultado está aí. Glória a Deus. Existe alguém que não pode virar da Bíblia, chama-se Ademar de Campos, porque a Bíblia está aqui em forma de osso, nervos, músculos, neurônios e etc. E no Rodrigo, Mariana e Juliana também. Amém. Eu queria que a gente encerrasse aqui com um conselho prático que vocês possam dar, né, para as pessoas. A gente tem pessoas aqui de todas as gerações que estão escutando a gente. Um conselho prático para essa vida de adoração, né? Eu quero dar um conselho prático sobre identidade. Eu tenho ouvido alguns queridos dizerem que precisamos resgatar a nossa identidade, precisamos resgatar a nossa essência. Então, a verdade, vamos falar a real. Identidade não se resgata. Essência também não. Ou você tem ou você não tem. Por que meu sobrenome é Campos? Porque eu nasci numa família chamada Campos. Eu não cheguei aí de intruso. Ô, dona Tereza, posso fazer parte dessa família? Mas você nasceu aqui nessa família? Não, eu não nasci. Então você não pode fazer parte. Então, quando eu nasci na família Campos, eu me tornei um Campos. Eu tenho identidade de Campos. Quando eu nasço de Deus, eu tenho identidade de Deus. Eu me torno filho dele. Então, eu montei um combo de identidade. Quer? Quero. O combo de identidade é assim: de Deus eu sou filho. João 11, veio para o que era seu, mas todos, quando receber deles, o poder de serem feitos filhos. A posição mais alta que um cristão pode alcançar é a de filho. Deus credencia e libera autoridade para quem é filho dele, que tem o DNA, a vida de Jesus. Segundo item do combo de identidade. De Jesus eu sou escravo. Por quê? Porque Paulo diz assim, então eu pego as palavras de Paulo para mim. Paulo, servo de Jesus Cristo. No original aí a palavra é escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Do Espírito Santo, ele vos darei outro Consolador, o Espírito da verdade, que habitará em vós, estará sempre convosco, habitará. Do Espírito eu sou morada, sou o templo do Espírito, nós somos o templo. E por fim, quarto item desse combo, a igreja. Quem sou eu em relação à igreja? Eu sou um cooperador. Efésios 4,16, que Paulo diz: a justa cooperação de cada membro do corpo promove a sua edificação em amor. A igreja de Cristo é um lugar de amor. Amor eterno, porque Deus é eterno. O amor de Deus é eterno. Como é que hoje eu te amo, amanhã eu não te amo? Como é que hoje eu te perdoo e amanhã eu não te perdoo? Então, tem alguma coisa errada. A minha essência é de um amor que vem da eternidade, não fui eu que construí. É com esse amor que eu vou viver até a volta de Jesus. Perdoando, pedindo perdão, acertando, porque eu tenho identidade. É isso. Vamos olhar para Jesus, vamos buscar a essência, a suficiência de Cristo. Nele temos todas as coisas, nele nos movemos, nele respiramos, nele somos, e você com certeza vai encontrar o que sua alma anseia e busca em tantos lugares. Nesse lugar, nessa água viva que sacia a nossa sede. Então, é uma vida inteira onde eu não me canso, é uma vida inteira onde a graça dele tem me bastado. Eu tenho uma música que eu canto, que eu escrevi na minha adolescência, que até hoje é a realidade da minha vida. Estava aqui pensando, existe alguém tão belo assim, e na terra não há outro que se compare a ti, meu Senhor. E na minha vida não há outro que possa ter todo o meu amor. Então eu cantava isso na minha adolescência e eu vou cantar isso até a minha velhice, porque essa verdade é imutável na minha vida. E não existe outra mensagem senão Jesus. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. É por ele, é por intermédio dele, e vai ser com ele que nos encontraremos e casaremos. Então, é isso que eu queria falar. Obrigado aí pelo convite. Obrigada a vocês, gente.